Caríssimos, este é o dia que o Senhor fez para nós, alegremo-nos e nele exultemos. Que alegria é podermos celebrar a Páscoa de nosso Senhor Jesus Cristo. As leituras de hoje nos apresentam o início de toda a meditação que nós vamos fazer ao longo de todos os 8 dias, de toda a oitava pascal. Para nós, um único dia não nos basta, um único dia não é suficiente para celebrar a memória da ressurreição do Senhor. Por quê? Porque é muita alegria para conter num dia só. Então começamos a celebrar já ontem as primeiras vésperas na vigília pascal, do mistério da ressurreição do Senhor. Também celebramos hoje e celebraremos todos os dias, até o próximo domingo, domingo da Divina Misericórdia. Notem que na primeira leitura, nos Atos dos Apóstolos, temos um Pedro bem diferente do Pedro que, afugentado, amedrontado, negou Jesus na paixão do Senhor. O Pedro que se manifesta a nós é um Pedro cheio do Espírito Santo. E é um Pedro que se coloca como uma testemunha da ressurreição. Não só porque viu e ouviu o Senhor ressuscitado, mas muito mais do que isso, porque nele próprio ele pode beber e experimentar do mistério da ressurreição de Cristo. Quando nós falamos que nós como cristãos somos a voz do ressuscitado, o grito do ressuscitado ecoa na humanidade por meio dos cristãos que verdadeiramente entenderam e verdadeiramente experimentaram a força do ressuscitado. Diz a segunda leitura que nós não devemos viver ignorais, nós devemos lançar fora o fermento velho, porque nós estamos com uma massa nova. Nós não devemos ser com fermento. O que o apóstolo São Paulo está usando aqui? Na tradição judaica, a Páscoa era celebrada com pães ázimos, pães sem fermento. Isso então faz memória da antiga aliança, da antiga lei. Nós devemos lançar fora então tudo aquilo que não renovava, que não transformava e nos deixar tocar pelo pão novo do Cristo ressuscitado, o pão ázimo. O cordeiro já está imolado, nós devemos então celebrar a Páscoa. Havia também hoje uma segunda leitura possível para essa Santa Missa. O nosso folheto escolheu a do fermento, mas a primeira leitura tem um texto extremamente forte que eu gostaria de fazer referência também hoje nessa missa. Diz São Paulo: se ressuscitastes com Cristo, esforçai-vos por alcançar as coisas do alto, onde está Cristo sentado à direita de Deus. Aspirai às coisas celestes e não às coisas terrestres. O Cristo, ao vir ao mundo, ao se encarnar, se fazer homem, expressou com a sua vida o mistério da Trindade para nós. Ontem, muitos de vocês vieram à vigília pascal, e a primeira leitura da vigília tinha um grande relato da criação. No primeiro dia Deus fez isso, no segundo isso, e a gente ia falando até que Deus criava o homem. Mas o que isso tem a ver com a ressurreição do Senhor? Quando nós lemos o Evangelho, o primeiro versículo diz: no primeiro dia da semana. Sabemos que na tradição judaica o dia do descanso do Senhor é o sábado. Então qual é o primeiro dia da semana? Quando que a criação começa? No domingo. Se nós contarmos então, os 6 dias anteriores ao descanso de Deus, começa no domingo. A criação começou no domingo, a nova criação também começa no domingo. Vemos então no relato do Gênesis, lá no início da Escritura, Deus, o Espírito que paira sobre as águas, e Deus que diz: faça-se a luz. O que Deus diz é a sua palavra. Santo Agostinho já dizia então que nesse relato do Gênesis, nós já somos capazes de ver, ainda que de modo velado, o mistério da Trindade. Deus Pai, o Espírito sobre as águas e a palavra de Deus que é criadora, que é o próprio Filho de Deus. Também Santo Agostinho e outros padres da igreja vão dizer que quando Deus diz no plural, façamos o homem à nossa imagem e semelhança,
que muito embora alguns exegetas, alguns estudiosos da Escritura vão dizer que isso tem a ver com uma expressão retórica para valorizar o sentido real de Deus, isso não é comum na Escritura. Nós vamos ver que Deus sempre fala no singular de si mesmo. Eu, o Senhor, digo e faço. Mas quando Ele cria, Ele usa o plural. Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Deus, então, que cria desde o início na Trindade, a Trindade cria como a imagem do Filho, olhando para o Filho, Deus cria todas as coisas. Deus, então, vai recriar todas as coisas em Cristo Jesus. E é por isso que nós, no Cristo ressuscitado, reconhecemos que Deus faz novas todas as coisas. Cristo faz novas todas as coisas. Diz ainda São Paulo, na segunda opção de leitura para a missa de hoje: pois vós morrestes, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando que nós morremos no batismo. Se nós lembrarmos, a expressão do batismo mais primitiva é o batismo por imersão. Aquele batismo, então, onde a pessoa mergulha nas águas. E quando ela ressurge das águas, a primeira coisa que ela precisa fazer é respirar. Respirar da graça do Espírito derramado sobre nós no santo batismo. Então, se o batismo é este sinal, este sacramento da nossa morte com Cristo, o que São Paulo nos adverte é que nós verdadeiramente precisamos morrer para o homem velho. Se a humanidade ainda não reconhece a ressurreição de Cristo, sem dúvida isso é culpa nossa, porque nós ainda vivemos como homens velhos, embora tenhamos sido batizados. Homens novos, vasos novos, não com o fermento velho que levedou a massa, mas com os pães ázimos, que a nossa vida seja cheia dessa graça do poder do ressuscitado. O poder do ressuscitado faz sim novas todas as coisas e nos coloca numa dimensão toda nova. Primeiro, porque a morte não tem mais poder sobre Cristo. Ele que experimentou tudo, todas as consequências do pecado, inclusive a ausência de Deus, o sentimento de estar separado de Deus, que é o grande fruto do pecado. Além disso, experimenta a morte, que, como diz São Paulo, também é fruto do pecado. Mas ele que é a vida não pode ser submetido segundo a morte. A experiência da ressurreição que hoje nós vemos é muito bela, porque nós vemos aqui Maria Madalena no seu amor pelo Senhor. Ela não diz, eu não encontrei o corpo do Senhor. Ela diz, eu não encontrei o meu Senhor. Ela entende então no mistério inteiro de Cristo. Santo Irineu vai nos dizer, a glória de Deus é o homem vivo, fazendo referência não só a nós homens, mas ao Cristo ressuscitado. Cristo ressuscitado manifesta a glória de Deus, não mais com uma carne perecível, não mais com a experiência do sofrimento da dor, mas com a experiência da glória e do triunfo de Deus sobre o pecado e a morte. Pedro e João, então, ao descobrir isso, têm medo que o Senhor possa ter sido roubado. Pedro, então, e João passam a correr em direção ao túmulo, e João chega primeiro, muito provavelmente porque João era mais jovem, então correu mais rápido. Mas o Evangelho de João deixa claro que João não entra no túmulo. Por quê? Porque o primeiro a entrar no túmulo deve ser aquele que é aquele a qual Deus deu as chaves da igreja. Pedro deve testemunhar o mistério da ressurreição. E por isso Pedro, o primeiro dos apóstolos, é quem entra no túmulo vazio. E vai dizer o Evangelho, ele vê as faixas de linho deitadas no chão e o pano que estava sobre a cabeça de Jesus. Ele não entende. Pedro aqui ainda está preso ao mistério de um túmulo vazio ao qual ele não compreende. Porém João, diz o Evangelho, entrou o outro discípulo que tinha chegado primeiro. Ele viu e acreditou. O primeiro sinal da ressurreição é, sem dúvida, o túmulo vazio. João, então, na experiência do seu amor ao Senhor, talvez aqui tenha se lembrado de alguma coisa que o Senhor tenha dito que Pedro ainda não entendeu. Será necessário, então, o Espírito Santo e tantas outras manifestações do Senhor para que eles reconheçam a glória do ressuscitado. Depois desse texto, nós vamos ver ainda Maria Madalena recebendo Jesus, encontrando com o Senhor ressuscitado. Diz a palavra de Deus, ainda não tinham compreendido a Escritura, segundo a qual ele devia ressuscitar dos mortos.
Cristo ressuscitado, então, para nós, é o primeiro ressuscitado. E essa é a promessa que Ele faz a todos nós. Não só uma ressurreição da nossa alma no batismo. Cristo Jesus promete aquilo que aconteceu com Ele a todos os homens, a ressurreição no último dia. E essa é a alegria cristã. Primeiro, que a morte não tem poder sobre nós. Cristo arrombou, por assim dizer, as portas do céu, para que Ele, o primeiro homem, entrasse no céu. Ele que é Deus e homem. E trazendo atrás de si, Ele arrastou para o céu toda a humanidade dos justos que estavam na mansão dos mortos e que ansiavam por ver a Deus, mas não podiam ver a Deus por causa do pecado. Esta promessa de Deus é para nós. Por isso nós cantamos: este é o dia que o Senhor fez para nós, alegremo-nos e nele exultemos. Não há mais nada que impeça um homem cheio da graça de Deus, que reconhece Cristo como o Senhor da sua vida, aquele que pode perdoar os seus pecados, de entrar numa comunhão verdadeira com Deus. E enquanto nós não vivermos essa experiência e desejarmos isso do fundo da nossa alma, nós ainda não vamos experimentar de todo o poder, de toda a glória do ressuscitado. Nós carregamos no nosso corpo, sim, a cruz de Cristo como cristãos. Exatamente como? Lutando contra as nossas feridas, lutando contra os nossos pecados e inclinações, mas não só numa experiência de rompimento, de abatimento, de como se fosse uma carga pesada, mas aqueles que verdadeiramente vivem a experiência de Cristo, vivem também a experiência do ressuscitado. É por isso que Paulo pode dizer: é quando sou fraco é que sou forte, porque quem opera em mim já não sou mais eu mesmo, mas é Cristo que vive em mim. E só nós podemos experimentar essa graça que Deus nos oferece com o mistério da ressurreição. Meus irmãos, a nossa alegria deve ser tanta que nós devemos celebrá-la sim, por 8 dias, por 9, por 10. Toda a Santa Missa é o mistério da paixão e ressurreição do Senhor. Nós celebramos isso, celebramos a vitória de Cristo sobre o pecado e a morte. E agora, na Eucaristia que nós vamos receber, nós vamos comer do Cordeiro imolado, agora não morto, mas vivo e ressuscitado. Meus irmãos, durante toda esta semana, nós vamos celebrar a novena que começamos na sexta da Divina Misericórdia, para celebrar com toda a alegria no próximo domingo, a partir das 15 horas, com o terço da misericórdia, a ladainha da misericórdia, e a solene missa às 18 horas, o dia da Divina Misericórdia. Deus que derrama todas as suas graças sobre nós, o Cristo ressuscitado. Na segunda-feira nós teremos missa com o cardeal Dom Paulo César, amanhã às 18 horas. Na terça-feira com o padre Rafael Santos, pároco da paróquia Nossa Senhora da Saúde. Na quarta-feira com Dom Antônio Aparecido, o nosso bispo auxiliar, recém-ordenado. Na quinta-feira com Dom Marconi Vinícius, arcebispo militar do Brasil. Na sexta-feira, Dom José Falcão, bispo auxiliar do Ordinariado Militar do Brasil. No sábado eu presido a missa e no domingo, Padre Eduardo preside a missa solene às 18 horas. Vejam, todos os dias que vocês possam, se puderem, participar aqui na paróquia. Para nós é uma grande alegria celebrar Cristo ressuscitado. Para nós é uma grande alegria celebrar a Divina Misericórdia, porque o poder do ressuscitado é aquele, às vezes a gente fica assim, né? A gente tem que anunciar o amor de Deus. Esse amor de Deus é aquele que toca o nosso coração, que queima tudo aquilo que não é compatível com Ele e transforma o nosso coração segundo o coração de Deus. De modo então que as pessoas vão reconhecer o ressuscitado pela vida de cada um de vocês, na medida em que vocês viverem como homens novos, batizados no Espírito Santo e no fogo, batizados na graça de Deus do ressuscitado, aquele que passou pela cruz, mas venceu a morte. Que a nossa alegria se manifeste ainda por muitos dias e, graças a Deus, este é o dia que o Senhor fez para nós, alegremo-nos e nele exultemos. Fiquemos de pé, meus irmãos, e rezemos o credo niceno-constantinopolitano que está no nosso folheto. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador